Olá! Chegamos agora na terceira mensagem da nossa série de sermões, refletindo sobre a transformação. E para isso eu já peço que você abra aí no livro de Jonas, capítulo de número 2. Abra comigo, por gentileza. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Vamos orar? Querido Deus, fale conosco. Carecemos, Deus, do teu olhar de graça, de misericórdia para conosco. Somos imperfeitos, falhos, pecadores. Reconhecemos, Deus, quão pequenos nós somos e que o Senhor, por intermédio do seu Santo Espírito, possas verdadeiramente converter os corações, nos edificar, nos fortalecer através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Estamos em meio, então, a essa pandemia, queridos. Esse vírus que vem, que muda as nossas vidas de forma radical. E aqui, nós no Rio, já vamos aí para 3 meses nas nossas casas, com shoppings fechados, escolas, igrejas, as ruas um pouco mais esvaziadas. E com isso tivemos que nos reinventar em diversos aspectos. Muitos de nós, por exemplo, estão trabalhando de casa, em home office. E se antes nós víamos as nossas esposas, os nossos maridos, somente em parte do dia, hoje nós já passamos a conviver com eles bem mais. Ocorre que já tem pesquisas, queridos, mostrando que aumentou significativamente o número de divórcios entre casais durante a pandemia. Na China, por exemplo, onde por lá as coisas já estão voltando à normalidade, já se tem relatos de que os cartórios não estão dando conta da demanda alta de pedidos de divórcio. Em um portal de notícias, então, que consultei sobre essa pesquisa, eles elencam uma série de fatores que podem ser decisivos para esse aumento. Por exemplo, o estresse. Em uma situação de isolamento, esse estado de ânimo é particularmente ruim, haja vista que o convívio entre os cônjuges é inevitável ali em casa. Outro fator são as diferenças, elas agora tornam-se mais evidentes. O confinamento ele pode tornar ainda mais transparente as diferenças de ambos os parceiros. E essas discrepâncias, elas podem aparecer aos olhos de ambos como detalhes desagradáveis, até mesmo aqueles que outrora não eram percebidos. E o terceiro fator que eles elencam também é a rotina. Os dias sempre iguais, tornando-se tudo aquilo, então, muito desafiador, o viver, a rotina, o dia a dia. Uma vez que não se tem, por exemplo, possibilidades de se fazer programações ali fora de casa, ao ar livre. E pensar em tudo isso, queridos, olhar tudo que nós já passamos e tudo que ainda vamos passar, devemos pensar agora e nos colocar à reflexão.
Precisamos desse tempo para refletir. Tão importante, queridos, para todos nós. Abruptamente, nós mudamos planos, sonhos adiados, projetos. Por isso é tão importante agora pararmos e refletirmos. Mesmo que seja dessa forma forçada como nós estamos. Reflexão é quando eu olho para mim mesmo e analiso meus pensamentos, as minhas atitudes, os meus sentimentos. E essa chamada reflexão, mesmo que imposta, tem lugar agora também na palavra de Deus, em histórias como essa de Jonas. Jonas, ele era um profeta relativamente conhecido, era do Reino do Norte, ali da tribo de Zebulon, e ele é chamado agora pelo Senhor a profetizar em Nínive, a capital ali do Império Assírio. Isso é muito interessante porque é o único profeta a quem o Senhor chama a profetizar, não exatamente em Israel, mas em uma outra nação, em um outro povo. Ele devia anunciar em Nínive que Deus havia se incomodado com os pecados daquela nação e que iria então destruir aquela cidade. Era uma profecia de juízo. E para Jonas fazer esse movimento era muito difícil. Os assírios, eles eram a nação ali em ascensão no momento. Eles eram conhecidos também pelo seu poderio militar. Os soldados, eles se utilizavam de torturas das mais variadas, extremamente violentas e pesadas. E por tudo isso, quando o Senhor então agora ordena para que ele vá a Nínive, ele toma o rumo de Tarsis. Enquanto Nínive ficava a 800 quilômetros por terra, Tarsis encontra-se a 1.200 quilômetros de barco. Peter Craig escreve que, assim como Jonas, quando rejeitamos e desobedecemos a Deus, é preciso que haja um tratamento radical para que isso agora seja remediado. Jonas sabia que ao anunciar aquele juízo de Deus, aquele povo, eles se arrependeriam, e não era isso que ele queria. Ele não considerava os ninivitas dignos do perdão de Deus. Como ele não queria isso, ele agora vai embora e foge dos desígnios, dos propósitos de Deus. Ele entra em uma terrível tempestade agora, nesse caminho para Tarsis, com ali outros marinheiros naquela embarcação, e todos ficam apavorados. Então Jonas, ele agora entrega que, de fato, toda aquela tempestade que eles estavam passando era por sua causa. Deus está me punindo por conta da minha desobediência. Então ele dá agora a solução àqueles homens. Me joguem ao mar, acabem com a minha vida. Somente assim vocês então serão poupados. E os marinheiros, eles até tentam remar para chegar ali à margem, mas a tempestade de fato era muito forte e eles não conseguem. Finalmente, Jonas é lançado ao mar. E Jonas cai no mar e ele começa a afundar. Não era muito comum as pessoas daquele tempo saberem nadar. E de repente, ao afundar, ele agora se vê na barriga de um peixe. E ele percebe que aquela terrível situação, na verdade, foi o que o salvou. Não era um castigo, mas a própria misericórdia de Deus agora salvando Jonas naquele momento. E esse capítulo 2, então, é essa oração que Jonas faz nesse lugar, nessa posição, nesse momento tão peculiar. É quando ele ora, falando dos seus sentimentos e concluindo também falando sobre a salvação. Stuart Olyott afirma que orar é dizer a Deus tudo o que está em seu coração. E é isso que Jonas, então, faz aqui ao longo desse capítulo de número 2.
Ele escreve a sua oração na forma de um salmo de livramento. E era comum naquele tempo os judeus escreverem as suas orações, as suas súplicas, utilizando-se essa linguagem dos salmos, assim como esse capítulo de número 2 de Jonas. Outros tantos salmos também nos mostram orações ligadas a súplicas, livramentos, até mesmo ações de graças, colocando o Senhor como realmente a causa das misericórdias, a causa da salvação daquele então que assim escreve. Jonas escreve dizendo que se arrependeu de tudo aquilo que fez. Mas nós sabemos, lendo mais um pouco esse livro, à frente, lá no capítulo de número 4, que Jonas, ele novamente agora se revolta com Deus. E por vezes nós assim também somos. Os nossos arrependimentos também são por vezes momentâneos. Nós nos arrependemos e quando vemos estamos fazendo de novo tudo aquilo. Por isso é tão importante, queridos, como fazemos, por exemplo, em nossos cultos, o tempo de confissão, contrição de pecados. Quando nós então chegamos na presença do Senhor, reconhecemos as nossas faltas, as nossas culpas, quando nós entregamos ao Senhor com um coração sincero e aberto a ser tratado pelo Senhor. E é isso também que Jonas aqui o faz. Lutero, quando ele escreve as 95 teses, logo a primeira é aquela que diz que o cristão ele vive constantemente em um estado de penitência, um estado de arrependimento, um estado de contrição, e assim será, queridos, até o dia que o Senhor voltar. Observamos que o nosso Deus é um Deus que atende ao nosso clamor. É um Deus que atende à nossa súplica. Os marinheiros, eles clamaram a Deus e Ele os atendeu e os salvou. Aqui agora, nesse capítulo 2, com Jonas, ele também o atende e o salva. E um pouco à frente, no capítulo 3, são os ninivitas que clamam a Deus. E Deus também os perdoa. Essa é a mensagem, queridos, de todo esse livro. Deus ouve um coração que clama em arrependimento sincero. Também, queridos, nós podemos observar que Jonas, ele agora alcança misericórdia, mas não deseja que Deus conceda misericórdia àqueles ninivitas. E Jesus já nos falou também acerca disso, na parábola dos 2 devedores, quando o indivíduo ele é perdoado de uma dívida altíssima pelo rei, mas não consegue perdoar, por exemplo, uma dívida muito menor que outra pessoa faz com ele. Por isso, agora, queridos, nós vamos ver verso a verso dessa passagem. Veja aí na sua Bíblia o verso de número 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Uma verdade que nós aprendemos nesse verso é que podemos orar, queridos, de qualquer lugar. Se suba aos céus, se desço ao mais profundo abismo, como o Salmo 139 nos fala, até ali tu estás. Não há um lugar diferenciado para nós orarmos. É claro que Jesus nos fala para que entremos no nosso quarto, fechamos as portas e o nosso Pai que nos vê em secreto nos ouvirá. Mas essa questão de Jesus está muito mais ligada à questão da descrição, por conta do combate aos fariseus ali naquele tempo, que gostavam de orar, falando bonito, falando alto. Mas aqui, essa questão aqui é tão importante, tão cara, tão preciosa para nós aqui, que estamos nas nossas casas e muitos ainda pensam que o lugar da única adoração é na igreja. E não é verdade. Por isso que nós aí já escrevemos pastorais em nosso boletim, já colocamos aí também alguns estudos acerca do chamado culto doméstico. Você tem essa oportunidade, mesmo não estando da igreja, de cultuar ao Senhor, de com a sua família, de com a sua casa cantar louvores ao seu nome, de ler a sua palavra, meditar nela.
e orar também a Ele. Além disso, queridos, Jonas aqui, ele não pede para se ver livre do peixe, ao contrário, ele agradece por ter sido salvo pelo peixe. Aquele primeiro momento terrível é o momento, então, de salvação. Verso de número 2 é um resumo de toda essa, então, oração. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Na angústia, ele cai ali no mar, começa a afundar e ele sente na sua alma uma angústia de morte mesmo. Ele achava que iria morrer e Deus então lhe ouve a voz, mandando aquele que seria o seu resgatador, um peixe. Verso de número 3, temos então a descrição das angústias que Jonas sentia ali. Ele diz assim, verso 3, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Jonas, ele sabia que por trás daqueles marinheiros que o lançaram ao mar, estava Deus. Por isso que diz, tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ele sabia que por trás então de cada providência, de cada momento, de cada situação da sua vida, era Deus quem estava então causando tudo aquilo, por conta, e ele sabia disso, da sua desobediência. Verso de número 4. Então eu disse, lançado estou de diante de teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Que passagem interessante, olhando as circunstâncias que nós estamos vivendo também. Nós aqui, por vezes, oramos e suplicamos, ó Deus, quem dera estivéssemos agora, nesse momento, na tua casa, juntos com os nossos irmãos, em comunhão, trocando sorrisos, olhares afetuosos, amorosos, carinhosos, ouvindo da tua palavra, tomando ali a ceia, vendo ali pessoas que o Senhor chama, batizando. E essa oração que Jonas faz é a nossa oração também, queridos. Ó Deus, como estou ansioso para estar novamente aí na tua casa, podendo desfrutar da maravilha que é estar com os nossos queridos irmãos. E Jonas, ele se coloca aqui como se estivesse agora sido repudiado por Deus. E ele faz essa indagação, ansiando agora um dia em voltar à casa do Senhor. E aqui nesse templo, diferente de hoje, o templo ele representava não tão somente a casa de oração, mas principalmente a presença do Senhor. E nós sabemos que hoje o Senhor habita em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo, somos o templo desse Espírito maravilhoso. Por isso que nós, como falamos há pouco, temos hoje essa liberdade em Cristo de orar, de fazer o nosso culto doméstico, de ter esse tempo tão precioso, mesmo aqui nessas redes sociais, interagindo com os irmãos, durante a semana das lives, escutando a palavra do Senhor também. Mas eu quero realmente já te incentivar a buscar individualmente também a comunhão, a presença com o Senhor, tendo aí um plano de leitura diário da palavra, mantendo com Ele aí um compromisso de oração. E eu sei que, por vezes, é tão difícil, mesmo estando em casa, termos esse tempo, mas separe esse tempo, separe um espaço na sua casa, um horário específico e coloque isso na sua rotina. Sem dúvida nenhuma, isso vai ser do agrado do nosso Deus. E aí então, queridos, verso de número 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram à minha cabeça. Então ele ainda descreve essa sensação de estar caindo ali no profundo do mar.
E não só o seu corpo, mas a sua alma também, como falamos há pouco, ele já sente essa angústia mortal na sua alma. E as algas, elas representam aonde ele já está chegando, realmente num lugar tão profundo ali, naquele mar, que as algas já vão ali se enrolando em sua cabeça. Verso de número 6. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E aqui, essa é uma passagem que se tinha na época muito interessante, onde se pensava que no fundo do mar se tinha como se fosse uma porta para um lugar desconhecido, para a morte. E quando ele fala então que agora os ferrolhos se correram sobre mim para sempre, é quando a pessoa entra nessa porta no profundo e agora ele é trancado lá dentro e não poderia mais sair. Então Jonas se utiliza dessa história que se tinha na época para agora ilustrar um pouco esse sentimento, essa questão tão profunda que tinha física e emocionalmente se abatido ali com ele. E ele narra aqui também essa experiência próxima de morte. Mas aqui nesse verso 6 também, queridos, a palavra contudo, ela nos mostra uma virada na história. Pode ser que essa palavra ela marque o momento em que o peixe agora o abocanha e sobe com ele, a ponto agora dele falar: fizeste subir da sepultura a minha vida. Verso de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A oração de Jonas, ela chega até Deus quando ele desfalecia. E Deus então manda essa salvação através daquele animal, o peixe, símbolo aí dessa salvação, dessa misericórdia do Senhor para com Jonas. E agora os versos 8 e 9, eles nos trazem algumas conclusões que Jonas chega agora ao final da sua oração. Verso de número 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Jonas, ele percebe que os ídolos, eles são vãos. Ele entende que Deus é o Deus misericordioso e que os idólatras estão abandonando a misericórdia de Deus. É como que agora um clamor a todos aqueles que fossem ler o seu livro, a que deixassem os seus ídolos. E veja, esse não é um clamor tão somente para as nações, para os povos pagãos, não. Mas ele sabia que aqueles do seu próprio povo, os israelitas, eles leriam também esse seu livro. E ele fala: larguem esses ídolos, larguem então toda essa idolatria e volta-se ao Deus verdadeiro. Deus, ele não aceita ser adorado através de imagens, por exemplo. E o que adora a ídolos rejeita o Deus misericordioso. Jonas aprende isso aqui. Ele viu que Deus é o Deus acima de todos os deuses. Assim como aqueles marinheiros no capítulo anterior que lemos, mesmo pagãos, olham para o Deus de Jonas e reconhecem que é de fato o Deus que tem domínio ali sobre a terra, sobre o mar, sobre os ventos. Jonas aqui mostra que acima do nosso Deus não há outro. Não podemos, queridos, ser restaurados se não temos um entendimento claro de quem é o nosso Deus. E o verso de número 9. Jonas, então, agora ele assume um compromisso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ele agora tem essa esperança de que vai voltar um dia a Jerusalém, de que vai entrar novamente no templo do Senhor,
E Jonas então faz votos, assim como fizeram aqueles marinheiros também que o lançaram ao mar. Ele entendeu as misericórdias de Deus e o seu domínio agora sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí então, no final desse verso de número 9, nós temos aquela que, para muitos, é a grande lição de todo esse livro. Ao Senhor pertence a salvação. Quem salva é Deus, queridos. Ele salva quem Ele quer. E se a salvação pertence a Deus, inclusive Ele a dá, por exemplo, aos ninivitas. Ele salva quem Ele deseja através da pregação da palavra, através da graça, através da sua palavra e também da fé. Por vezes, nós fazemos então distinção entre, por exemplo, os nossos corações, daqueles que Deus pode ou não pode salvar. E esse determinado povo agora Deus pode salvar, mas desse povo aqui Deus não pode. E esse tipo de gente, queridos, quando nós pensamos, esse tipo de gente não pode ser salva. Muito cuidado. A salvação não é uma questão de mérito, não é uma questão que alguém venha a merecer, porque nós sabemos, nenhum de nós merece. Demos as costas para o Senhor, assim como os nossos pais lá no Jardim do Éden desobedeceram a Deus. Jonas desobedece a Deus. Todos nós desobedecemos a Deus. Mas o nosso Deus de aliança, o nosso Deus de pacto, Ele vem e conosco celebra essa aliança de amor. Uma aliança onde Ele mesmo resolve aquilo que nós destruímos, aquilo que nós desobedecemos. E aí então, queridos, o verso de número 10 nos fala: falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Essa palavra vomitou, ela não é por acaso utilizada aqui. O peixe, ele não cuspiu a Jonas, mas vomita Jonas. Tudo isso são formas do Senhor humilhar e quebrantar o profeta. E isso é importante nós entendermos, pensarmos que mesmo alvos dessa misericórdia, dessa bondade do Senhor, por vezes, o Senhor nos deixa passar por situações para nos moldar, para nos humilhar, para quebrantar, de fato, os nossos corações. Por isso, ao olhar para essa passagem, nós devemos louvar ao Senhor, que não depende de nós também, queridos, para salvar. A nossa salvação e a salvação dos demais é obra única e exclusiva do nosso Deus. Nós devemos também louvar o fato da nossa confiança, a nossa esperança não ser depositada em poderosos, políticos, homens, bens, mas no Deus que fez os céus e a terra. O Deus que, pela sua palavra, tudo fez, tudo criou. É Ele que nós devemos, então, clamar, orar, confiar, independentemente da provação que nós estejamos aí passando agora nesse momento, nesse tempo financeiro, emocional, mesmo que sejam aí, quem sabe, problemas ligados à sua saúde, o nosso Deus, Ele continua o mesmo Deus aí dessa época, desse tempo de Jonas, é o nosso Deus hoje. É o mesmo Deus, queridos, que séculos depois dessa história aqui de Jonas se encarna. É o mesmo Deus que morre em nosso lugar, que ressuscita dos mortos e se coloca como o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador, Cristo Jesus. E é isso que nós devemos fazer, queridos, buscá-lo em nossa angústia. Coloque diante dele o seu pecado, toda a sua culpa,
as suas necessidades, aquilo que você tem passado, aquilo que tem, por vezes, angustiado a sua alma. Saulo, ele era um grande perseguidor de cristãos. Ele deu as costas para Cristo. Há alguns domingos atrás falamos acerca também dessa passagem, quando ele é abruptamente transformado. Mas quem ele encontra ali bem à sua frente, no caminho para Damasco? Cristo Jesus. Da mesma forma que Jonas, tentando fugir de Deus, é fisgado pelo peixe, pela misericórdia de Deus. E isso é graça. Deus nos alcançando, apesar de nós, apesar daquilo que nós fazemos. É o Senhor quem vem, que estende a mão para nos resgatar. E veja, Jonas aqui, ele é mesmo que um tipo, uma figura que aponta, até que seja de forma imperfeita, para o Senhor Jesus. Podemos, inclusive, observar um paralelo interessante entre essa angústia de Jonas, que nós, então, agora trabalhamos, com a de Jesus. Preso no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites, a sua angústia, o sofrimento que ele passou, tudo isso que ele viveu. Agora pense naquilo que o Filho de Deus passou, sem pecado, sem culpa, foi morto pela minha e pela sua iniquidade, para que não tenhamos que experimentar isso quando morrermos, sermos lançados agora no abismo, mas seremos lançados na presença de Deus, corandeu, de frente da face do nosso bom Deus. O Senhor Jesus, ele experimentou toda essa angústia, toda essa dor no meu e no seu lugar. Nesse momento em que vivemos, que essa nossa reflexão, ela se converta em oração, para que assim possamos então viver em comunhão, possamos viver em intimidade com esse nosso maravilhoso Deus. Reconcilie-se com o Senhor, assim também como fez Jonas. O arrependimento ele acontece no primeiro dia da nossa vida cristã e também em todos os dias subsequentes. Ore comigo, querido. Pai de amor, reconhecemos que somos faltosos. Ó Deus, somos falhos, pecadores. Reconhecemos que temos a nossa fé tão pequena e nós carecemos de Ti. Carecemos desse olhar de misericórdia do Senhor, de paz, de bondade. E como nós, Deus, somos gratos porque o Senhor nos envia um resgatador também, muito maior do que esse peixe. Um resgatador que venha ao nosso encontro pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor por nós, como Tua igreja. E agora nós podemos voltar, Deus, a ter contigo vida. Fomos libertos da morte eterna e somos agora, Deus, contigo, com o Senhor, alvos da vida eterna maravilhosa que o Senhor aí nos proporciona dessa maneira tão miraculosa. Ó Deus, que Tu possas visitar cada lar, cada família e que cada angústia, cada aflição seja colocada, Deus, aos Teus pés, para que o Senhor trate, para que o Senhor cure e que, principalmente, Deus, o Senhor venha a trazer um renovo, a trazer vida àqueles que estão por vezes e que nos acompanham agora, vivendo em morte, vivendo em angústia, vivendo em desespero, e que seja a Tua paz, que excede todo o entendimento, a preencher, a inundar todos os nossos corações. Seja assim, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as ternas
e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe.